Fala, mano. Beleza? Tudo bem? Bom. Deixa eu ajeitar Fala, aqui minha câmera. Pastor Daniel Coelho. Aí sim, hein? E aí? Quem diria? Eu virei presbiteriano e você não. Isso é a ironia da vida, Tá velho. vendo? Tá vendo, velho? Tá tudo errado. E o Caleb Batista. Com direito a rebatismo, mano. Você é Ele, doido, é. ele falou assim: eu participo da live com uma condição, se eu não comentar do meu rebatismo. Agora que já foi, eu posso falar. Nossa. Ai, Muito bom. cara. É, Muito bom. Estamos aqui, cara. cara. Graças a Deus. Obrigado aí, obrigado por aceitar, bater esse papo aqui com a gente. Uhum. Deixa eu fazer a introdução e a gente bate um papo aqui. Você pode aí olhar, daqui a pouco eu desligo os comentários, hein, gente? A gente vai desligar o comentário até para dar um foco, senão a gente não consegue bater. Às vezes eu libero, depende do convidado também. Porque é difícil bater o papo e focar se cada um que entra que a gente conhece dá um oi Uhum. e aí é muito legal. Nós estamos no 33º, se eu não me engano, convidado. Foram muitos pastores, missionários e missionárias, amigos de caminhada que caminharam por aqui para a gente entender o tempo que a gente vive, para a gente ouvir uma pastoral, uma oração. E eu estou meio mudando as nossas lives, eu estou mais focado, para não ficar falando só sobre pandemia, né? Porque daí o negócio também fica... todo mundo já sabe o que vai acontecer, é o novo normal, a gente fala, mas eu estou agora também focando na história de vida, como os nossos convidados conheceram Jesus, entraram no ministério, porque isso enriquece pra caramba o nosso bate-papo. E depois, no final, lógico que a gente faz uma análise do que está acontecendo e uma oração. Daniel, Show. valeu, mano. Eu queria... Primeiro, obrigado de novo, mas eu queria começar lá... Antes eu falava assim, o que você estava fazendo antes? Mas isso aí é lá pro meio da conversa. Eu queria falar um pouco de como sua experiência com Jesus, a primeira vez, a experiência clara de conversão. Uhum. Como é que foi isso aí, essa parada? Onde você é? Como é que foi essa caminhada? Bom, sou de Rio Preto, né? São José do Rio Preto. Conhecemos lá, né? Inclusive pelo JV na Estrada e tal. Eu cresci num ambiente cristão, de familiar, de uma família com muitos missionários, pastores, presbiterianos e plantadores de igreja. Então, assim, o ambiente era um ambiente cristão. Meu pai muito sério, sempre com a igreja, com Jesus. Então, mais ou menos que a vida foi desenrolando assim, né? Mas a conversão, para mim, de fato, acontece lá por volta de 2001, né? Quando eu tenho 16 anos, 15 anos, campamentos, quando eu comecei a me envolver com a igreja porque eu queria, assim, saiu daquela linha obrigatória e passou a ser uma coisa do coração, assim. A gente, como presbiterianos, tem as organizações, né? Então, o CP, o UPA, aquelas coisas. Eu comecei a participar com os adolescentes que não tinham na igreja, só tinha jovens, né? A gente era tudo junto, não tinha muito esse negócio de UMP, UPA e tal. Aí a gente formou, eu com 3 amigos lá, a gente formou a UPA, um negócio dos adolescentes, né? União Presbiteriana de Adolescentes. E é ali que as coisas começaram a acontecer, cara. Eu tinha 15 para 16 anos, comecei a ler a Bíblia, ganhei uma Bíblia no Natal. Aquela coisa, você é filho de crente, mas você não, nem Bíblia você tem, né? Aquela coisa assim, meio desproporcional. Mas aí minha mãe me deu uma Bíblia no Natal de 2001, e aí eu comecei a ler os evangelhos, comecei por Mateus, e aí eu me apeguei muito à leitura dos evangelhos e a conversão foi se dando entre leitura bíblica, comunidade, e eu não tenho nenhum dia específico, assim, até ficava em crise. Uma vez o pastor falou, né? Se você não sabe a data da sua conversão, porque você não converteu de verdade, aquelas coisas. Eu falei, pô, Que cara, eu não vou pro inferno. sensibilidade desse pastor. Você nunca ouviu isso? Isso é Não, raro. já deve estar até falado, mas... Eu não tenho nenhuma data, eu tenho um período. Período que eu lembro que eu mudei radicalmente de vida, de escolhas, de atitudes, e isso foi muito mais pela leitura bíblica e pela amizade
que eu construí com uma pessoa especial, né? É um grande amigo até hoje, padrinho de casamento, enfim. Fiz o casamento dele, Deus deu essa graça para mim de poder retribuir de alguma forma os Quem que ensinamentos que é? ele me deu. Ele chama Enio Henrique, o Batata. Você tava lá no acampamento que ele tava. É uma figura, assim. O cara, ele foi o único que me ensinou a Bíblia, assim. Ele pegava de madrugada e Dani, isso aqui, isso aqui. Ele tinha um conhecimento muito profundo, assim, para a idade que ele tinha, né? E aí foi assim, igreja, amigos e É, leitura bíblica. você sabe que um dos congressos, ano retrasado que eu participei, de maior plantação mundial lá nos Estados Unidos, eles fizeram um tema chamado Hero Makers, Uhum. fazedores de heróis, né? E aí o CTPI até pegou e acho que imitou aqui um ano depois. Então você falaria que o cara que te jogou te transformou, te ajudou na caminhada espiritual, que se fosse o cara, seria ele? Ele. O cara. O cara que. O que que ele tem, o que que ele fez que você fala, cara, isso foi definitivo. Além da, é lógico, sempre tem amizade, mas o que que ele te olhou para você, o que que ele falou, qual foi a atitude que ele teve especial que você falou, cara, esse é o caminho que eu quero seguir, eu quero parecer com ele, eu Cara, quero... inclusive, eu fui pro seminário por causa dele. Ele queria ser pastor. E eu E falei, ele não cara. foi e te E jogou ele essa não bucha. foi. Ele não foi e eu fiquei. Mas eu creio que um dia ele ainda vai, assim. Ele pensa assim também. Muitas coisas aconteceram na vida dele. De que não convém, assim. Mas o que fez a diferença? Bom, eu cresci numa cultura cristã. Mas a comunidade que eu fazia parte, veio lá da época das comunidades dos anos 80, aquele negócio das RAF e tal, era da mesma linha ali. Só que houve uma ruptura, os pastores brigaram e meu pai foi com uma parte da igreja que saiu. E essa parte que saiu virou uma seita, que inclusive, se eu não me engano, acabou. Então, assim, eu cresci na cultura cristã, mas eu não tive ensinamento nenhum. Que era aquele culto assim, as crianças ficavam juntos, não podia ir no banheiro, não tinha um ensinamento para criança. Tanto que eu fui ler a Bíblia lá com 15 anos. Qual que foi a sacada de diferença? Quando eu entrei para a presbiteriana, que meu tio era o pastor, aí meu pai saiu dessa igreja, que virou a seita, e a gente foi para a presbiteriana. Aí que eu entrei no universo cristão. Tipo, eu ouvi Diante do Trono, Oficina G3, eu fui no acampamento, eu não sabia da existência de... Era uma seita, literalmente. Eles não deixavam a gente ter contato nem com a nossa família. Era uma coisa diabólica, assim. Aí eu fui para a sala da escola dominical e eu tinha 14, 15 anos. Eu era o mais velho. Aí a professora me fez uma pergunta básica, cara. Marcou minha vida, é ridícula. Ela falou assim, então a gente está falando sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Daniel, qual que é a diferença entre o Velho e o Novo Testamento? Eu travei assim, eu não sabia, velho. Eu tinha quase 15 anos, eu não sabia. Aí eu, puta, não sabia. Aí a galera meio que riu, rolou um bullying gostoso ali, né? Aí eu fiquei muito sem graça. Aí ele falou pra mim, mano, vamos ler a Bíblia, vou te ensinar. Minha mãe me deu a Bíblia e ele lia a Bíblia comigo. A gente chegou a varar madrugadas inteiras, até 8 da manhã. Sim, isso sim, muitas vezes. Num pique onde a gente lia o Novo Testamento em 15 dias. Assim, várias Caramba. vezes atrás do outro, com 15 anos. Então, assim, isso fez toda a Então diferença. e foi uma conversão mesmo. Uma das características que eu entendo da conversão é a sede para conhecer Deus, né? E Muito, muito. isso vem. E Então, como é que com 16 anos, cara, ou a gente varava à noite, ou eu acordava, eu fui adiantando meu relógio cada vez mais, assim. Então, eu cheguei no pico de acordar 3:30 da manhã, porque eu tinha que ir para a escola às 7. Então, eu acordava 3:30 da manhã, lia a Bíblia até às 7 da manhã para ir para a escola. Então, isso fez muita diferença. E era uma coisa conjunta. Aí a gente evangelizava, eu e ele só. Hospital, ônibus, enfim. esse cara é um hero maker, porque o cara acordar 3 horas da manhã para ler, para discipular alguém, tem que ser Ou muito não, varava à noite, cara. A gente varava à noite. É inacreditável. E aí inacreditável foi mesmo. indo, graças a Deus. Eu Foi acho uma que é. bênção. Como é que você conheceu a missão JV? Foi através do JV na Estrada, em 2006. O JV na Estrada foi lá na minha igreja. Não tinha sido eu, que eu não era líder, nada assim, só era membro mesmo. E vocês foram lá, não foi você, foi o Mar, foi o Caleb
o Caleb, o Lira e o Japa. Não aí em fui 2000, eu? Eu me lembro de jogar 2007 vôlei foi com seu você. irmão, mano. Não, 2007 foi você. Ah, foi um ano depois, entendi. Aí foi você, o Davi Ronaldo e o Japa. Até que você passou mal do Então dente lá. equipe B, né, mano? Equipe B total. Você passou mal do Meu dente. dente, cara, teve alguém que salvou minha vida lá. Foi o Júlio, um dentista lá da igreja. Ele salvou você lá e o Japa assumiu as pregações. Então baixou o nível total, né? Foi zoado lá. Ninguém queria mais convidar o JV. Boda de Caná. Pregou o acampamento inteiro, Boda de João 2. Aí depois, foram uns 4, 5 anos seguidos lá. Aí meu irmão se envolveu com a missão. Eu já estava no seminário, né? Então minhas férias eram dedicadas à igreja. Não tinha férias, né? As férias do seminário eu tinha que voltar para a igreja local. Vamos destacar que você foi para o Seminário Presbiteriano de Campinas, né? De Campinas. Eu fui em 2000. Interno, você morou lá, né? Morei lá, junto com os alunos, 4 anos. De 2008 até 2011. Meu irmão se envolveu com o JV Jovens da Verdade. Ele foi na missão, temporadas e carnaval, e ele ficou maluco, assim. Até ele era a estrela, né? Então, tipo assim, todo mundo falava do meu irmão, aquela coisa assim. E ele me incentivou muito a ir na missão. Eu já gostava muito, mas eu não tinha tempo. Aí em 2010 a igreja me deu janeiro de férias e o MV me convidou para ir. E aí eu fui e já era. Então você vê, em um ano eu já fui morar lá. Eu fui primeira vez em 2010 e depois teve eu já mudo. O fatídico convite que você, junto com outros, fizeram para eu ir falar lá no Seminário de Campinas. Teve em 2010. Você falou que a igreja ia acabar, Você falou que a presbiteriana ia acabar. Inclusive, eu demorei 2 anos para ser ordenado por causa de você, né? O pessoal me ligava a você e quase me expulsaram da igreja lá. No final das contas, você nem ficou, mano. Então foi um favor. Na época foi ruim, mas agora eu entendo como uma providência. Uma igreja que não deixa o livre pensar, fica baseado na Bíblia, fica difícil. Mas, ó, aí você foi lá para Você foi quando morar? Um ano depois você foi morar na missão? Fui, um ano e meio depois, né? Antes de acabar o seminário, eu já levei minhas coisas para Flan. A gente conversou, não sei se você lembra, em junho, no Encontro de Líderes. Eu tinha alguns convites, estava muito fora assim do meu coração. E aí vocês fizeram um convite irrecusável, né? Trabalhar de graça e só comer. Falei, cara, muito melhor esse. Eu não sei por que as pessoas ainda amam o JV. A igreja local dando salário, casa, não sei o quê, o JV vem trabalhar de graça que a gente dá comida. E o pessoal vai. Mas tinha um diferencial, né? Se é para falar sério, o que a igreja não propunha pra gente. Como a gente terminou o seminário novo, eu, você lá, o Caleb, nossos amigos, a gente necessitava mais de um mentor, de um pai, vamos colocar assim, do que de um chefe. Então o JV sempre teve dificuldades na área financeira, mas sempre teve um fator assim, muito pontual na vida pessoal. Então seu pai, sua mãe lá, o teu irmão, eles acabam assumindo uma coisa muito espiritual na nossa vida, assim, muito espiritual. Tanto é que lá no livro eu coloco seu pai lá na dedicatória, porque seu pai somente eles se tornaram pais, assim, salvavam a nossa vida. Aquele dia deprê que a gente estava lá na Flan, sozinho, de final de semana, às vezes todo mundo ia embora, só ficava a gente. Aí teu pai ligava, levava a gente naquele japonês que ele gosta lá, zoado, mas a relação é o que interessa, né? R$10, coma à vontade. Eu sempre tenho diarreia depois daquele japonês. Né? Mas tua mãe, cara, tua mãe é uma figura pouco conhecida, né? Assim, entre aspas, né? Mas ela me deu conselhos, assim, fantásticos. Tanto que quando eu saí da FAM, foi ruim pra FAM, entre aspas, porque eu tava muito bem lá, mas ela, apoio total, porque ela entendia que era o momento de eu ir para a igreja mesmo. Então, ela nunca virou as costas. Então, entre aspas, o que me jogou pro JV era a presença da tua mãe e do teu pai lá. E do teu irmão, que se tornou um grande amigo. Na live, eu não sei se você assistiu, na live de segunda, foi com meu pai e com a minha mãe,
pessoal ficou tua no mãe, direct tua mãe, falando da minha mãe. Minha mãe rouba a cena, mano. O tua mãe pessoal rouba a fez. cena. Ninguém tem noção do conteúdo que tua mãe tem. É igual, alguns já falaram isso pra mim, é igual eu e meu irmão. O pessoal chega por mim, né, que sou a cara aí, mas o meu irmão que é o cara, mano. Não, teu irmão ele é um cabeção mesmo, literalmente. Tem a cabeça avantajada e tem Desse tamanho. tá lagada. Amanhã vai ser com ele e a Raquel Não, Santana, que não, são dois, teu irmão é um o cara. completa o outro. É É, muito teu legal irmão. mesmo, cara. Agora, Ninguém sabia que seu irmão era o fariseu, né? Na época do Twitter, lá em cara, 2009. essa é boa, cara. Você falou aqui, quando começou a popularizar em 2009, o Twitter, ele inventou uma conta chamada O Fariseu, né? Ah, você é louco. E aí, cara, era uma conta maior do que todas as outras, mano. Eu até falava, André, me passa a senha, porque eu quero divulgar algumas coisas. Ele falou, não, isso aqui. E aí, mas daí ele desistiu, não ficou, mas era muito bom. A gente queria até lançar um livro sobre Eu frases lembro. farisaicas. E frases fantásticas, né? Teu irmão tem uma mente. As séries que ele faz, eu copio muita coisa. O Menos é Mais foi fantástico demais. Enfim, legal. Bacana. Agora, esse tempo lá no JV, você fez duas coisas, né? Você foi mentor dos alunos e você viajou JV na estrada. Queria que você contasse um pouco desses dois mundos que foi para você. Tá. Quando eu já viajava com o JV na estrada desde 2010, que foi quando eu fui pro JV. Em seguida, o MV já me colocou numa viagem, deu até briga, porque não podia, tinha que fazer o treinamento e tal. E aí eu mudo pro JV e fico integral no JV na estrada. Deixa eu falar um negócio. Eu lembro de umas primeiras pregações suas lá na temporada como JV. E aí eu sentado, acho que com o MV, com mais alguém, mas meu irmão. A gente fala, mano, o cara tem conteúdo, mas a presbiteriana deu uma estragada nele, ele ainda é muito quadradinho, a gente precisa botar esse cara para contar a história. Era muito interessante que você, lógico, a presbiteriana é muito séria no conteúdo, na teologia, né? Mas às vezes perde. Formata muito, né? Com formatinho, né? E aí eu lembro direitinho, assim, falando, não se preocupa não, isso aí o JV sabe fazer com a perna nas costas, né? De fazer o cara ter o formato. O conteúdo já é mais difícil. Mas o formato fica mais fácil. Aí eu comecei a viajar para valer, cara. 2011, 2012, 2013, 2014 foi frenético, assim. Foram anos de... A equipe não era tão grande. O Caleb e eu, o MV já estava um pouco menos viajando. Você já tinha parado e tal. Você parou em 2010. E aí a gente viajou muito, cara, muito. Eu e o Caleb, a gente viajava praticamente toda semana. Foi bem fantástico, assim, abriu portas para minha vida pessoal, o evangelho na perspectiva cultural. Então levou a gente para praticamente todos os estados. Depois fomos para fora também, tivemos oportunidade. Então, assim, foi fantástico, cara. O JV na Estrada foi isso que você falou. Ele me desconfigurou, vamos pensar assim, porque eu estava acostumado a me pregar em presbiteriana, as pessoas falavam, o Daniel da presbiteriana, aquela coisa e tal. Aí você vai, um final de semana na Quadrangular, no outro, no Brasil para Cristo, mano. Na outra, luterana, os caras tomando hóstia lá. Você falava assim, você ficava... se você não fizesse o filtro e falasse só do evangelho, tentasse desvincular de doutrinas assim, a gente queimava o filme da missão e estragava o acampamento. Mas a gente fez, eu creio, né, que a gente fez isso muito bem. E cada viagem era uma bagagem para a nossa vida e para a igreja local. Então, assim, eu ia anotando coisas legais das viagens que eu participava. E eu falava, quando eu plantar uma igreja, que eu já tinha esse sonho, e a minha igreja vai ter isso, isso. Então, a DOC é uma coletânea das viagens do JV na Estrada. Você chegou a fazer algum acampamento católico, mano? Porque eu cheguei a fazer alguns em São José. Não. Tinha parado já esse. A gente foi por uma... A gente tinha fechado com uma paróquia. O menino lá era o líder dos jovens, só que na semana a paróquia lá... O padre soube. O padre soube. Mas a gente ia... Cara, porque é isso aí que você tá falando, mano. Tem um dia que a gente tá com os neopentecostal sendo batizado por Toronto lá, fazendo igual animal. E outro a gente tá com os católicos e uma hora com o luterano. Mano, era punk.
Lá em Mas eu Bagé, acho, lá, culto em alemão, cara. por Os que que caras eu não tinham até, culto em português. por que que eu até hoje, sendo da teologia reformada, presbiteriana, e recomendo sempre, a priori, né, depende de cada caso, mas eu recomendo sempre um seminário internacional, que nem a FLAM ou o Servo de Cristo. Porque eu Uhum. acredito, cara, que essa abertura de mente muda a nossa vida, cara. Porque você vê, Da cara, que nossa tem vida. gente muito piedosa, muito até bíblica, mas que pensa diferente e age diferente, né, cara? Né? O desfecho meu ministerial para o Ministério Sal da Terra se dá muito bem por isso, por essa pluralidade entre os ministérios. E o Sal da Terra conseguiu encontrar uma plataforma sadia para essa diferença. Assim. Então você tem o Ari Júnior junto com o Carlão, que eu acho que você não conhece, que é lá de Goiânia, uma igreja que chama Farol Esperança, bem tradicional, calendário litúrgico, glória clerical, vela, aquelas coisas assim. Tem irmãos mais da linha neopentecostal, não tanto neopentecostal, mas assim, um pouco voltado para esse movimento. E na plataforma Sal da Terra isso é muito amigável, assim, não há uma. Então a minha decisão também se deu por tudo isso que eu vi na estrada, que era possível caminhar sendo diferentes. Então, quantas vezes a gente não foi em igreja metodista super tradicional e a gente, tudo a gente, né, Deus através de nós, foi muito usado para transformar a igreja como um todo, não só a vida dos jovens. Os pastores acabavam muitas vezes chorando com a gente no gabinete lá, a gente com 20 anos, e os caras agradecendo a nossa vida lá pela simplicidade, talvez, do evangelho, sei lá. Não sei. Legal. Agora, antes da gente entrar no Sal da Terra, que eu acho que é uma parte importante da sua vida, qual foi sei lá, é complicado falar isso, mas o que vem na tua mente é de uma ou duas viagens que marcou tua vida aí, no JV na Tá. estrada? Primeiro que marcou minha vida foi a vida de vocês lá. Eu lembro muito a gente brinca bastante, mas aquela pregação de Tomé lá, que era teu carro-chefe lá, não, mas é sério, isso aí marcou minha vida, assim, que eu nunca tinha visto alguém brincar com Jesus. E depois, durante muito tempo, o humor fez parte faz até hoje, porque a gente é assim, mas era o carro-chefe, era como o Daniel brinca, mas ele também fala sério. Mas eu vi isso no JV na Estrada, especialmente lá em você. E a viagem que eu fiz, que me marcou muito, foi uma viagem para Palmas, uma igreja lá bem pequenininha, Tocantins. Foi a primeira vez, se eu não me engano, que o ministério tinha ido para lá. E foi muito especial. Uma igreja que tinha lá, acho que umas 30 pessoas. E, putz, os caras viraram amigos de fazer viagem depois, de vir para casa. E fui lá 5 ou 6 anos seguidos. Só parei de ir porque eu saí da presbiteriana e os caras me cortaram. Então, antes eu podia ir, mas só esse fato aí. Mas os amigos permanecem. Então, é inacreditável. Tem Contato. amigos, é muito interessante, né? O MV tem uma cabeça melhor que a minha. Eu não sei, eu acho que você está mais para MV do que eu. Mas tem pessoas, cara, que a gente conhece no fim de semana, é tão intenso. Intenso. Porque os caras se identificam tanto com o nosso humor, que a gente é muito zoeiro, a gente chega zoando, né? Mais o Caleb, mas você sabe, chega mais aloprando. Zoando, Só né? que daí o pessoal vê a gente no púlpito falando da Pregando. Bíblia, falando sobre nascer de novo e tudo. Dá uma conexão gigante, só que como a gente voltava segunda e sexta já estava indo, não dava para às vezes manter, mas tem vezes que eu vou em lugares que os caras me abraçam assim, parece que é meu irmão e caraca, é mesmo, a gente começa a lembrar. É muito Essa que eu forte fiz isso. em Bagé, que você já tinha ido lá há muitos anos atrás, você e o Caleb. Bagé é fronteira lá com o Uruguai. Isso. Cara, ali foi os irmãos menonitas, lembra? Cara, ali foi A gente, fantástico. a gente fez peça, eu e o Caleb, você sabe essa história. A gente entrou para pegar os idosos, porque lá tem as comunidades e tem idosos. Idosos não falavam português, a maioria só falava Alemão. alemão. É. E aí eu e o Caleb fazendo uma peça toda imponente, os caras só Ninguém tava gostavam entendendo. do palhaço, não entendendo nada. Aí no final entendeu que a marca era Jesus, ele tentou fazer. O Caleb Marcas. zoava tantos, o Caleb falava que esses alemães aqui eu vou estar chegando, cara, é muito bom. Cara, lá foi um desafio cultural muito grande. Mais do que fora quando a gente viajou. Porque eles são alemães, assim, então as piadas não entram, não.
eu voltava pro quarto assim, pensando, meu Deus, como é que eu sigo isso aqui? Mas foi uma temporada de, se eu não me engano, 5 dias lá, e também marcou, porque no fim, cara, ver aqueles caras quebrantados foi uma obra do espírito, literalmente, assim. Alemão quebrantado é difícil. Cara, eu fiquei. Foi um dos motivos de eu ter lançado o livro depois, ver como uma coisa junta, tá totalmente ligada na outra. Porque quando eu viajava muito, comecei. Lógico, a gente tem lá alguns sermões que a gente repete até hoje. E marcaram a nossa vida e não tem crise em repetir, né? Eu preguei em todos os lugares a mesma coisa lá de João 6. Preguei inclusive no JV. Quando eu via o que o negócio fazia, entre aspas, né? A simplicidade mexia com todas as culturas, entre aspas, né? Bastante cultura. Eu falei, vou lançar o livro, cara, porque isso vai alcançar mais gente ainda. Então, tá tudo ligado. A nossa história literalmente é É uma... uma mão de Deus vai direcionando a gente, né? Você falou de fora, você chegou a fazer JV fora do país? Eu fiz uma que você não podia ir, Aonde? lá em Boston. Ah, é bom E Boston, né? Aliás, lá, um abraço pro pessoal de Boston. Era um carinho no nosso Diógenes. coração, né? Porque a gente viajava para muito lugar difícil, né, cara? Nossa, lá Você já era deve ter legal. também. Eu já dormi muito em corredor e a gente não ganhava oferta, às Colchão vezes. furado, colchão A gente furado. pagava, o pessoal deixava a gente com acampante. E o acampante, mano, ele tá o ano todo esperando para zoar a noite toda no acampamento. A gente Não, fazia mas... 50 acampamentos, sei lá, E a gente era o 45 foco por da ano. zoeira, né? Os caras queriam passar pasta no dia. Pô, cara, isso aí cansava, né? Mano. E Mas aí, quando a Boston gente. foi legal, porque eu voltei pra lá, se eu não me engano, mais 2 vezes. Ou uma vez, não lembro agora. E eu tava indo pra lá também, por causa do livro. E aí, não, por causa de tudo isso, não aconteceu. Também fiz outras que eu não fui pelo JV, em outros lugares, mas que acabei falando alguma coisa. Então, muito legal. E o É, JV eu levei, né, para Boston, né? Era um convite pessoal que eu transformei no JV da Estrada. Tinha um menino lá nos Estados Unidos, então a gente fez peça e tal, foi muito legal. qual que era a igreja? Era presbiteriana também? Presbiteriano de Boston. Eu acho que eu fui algumas vezes lá, sim. Você foi antes, né? Bem antes. É. Cara, e por que, cara, você foi para o Sal da Terra? Você saiu do JV para plantar uma igreja, né? E eu É, jurava que você ia plantar uma presbiteriana, ainda mais que esse novo movimento que estava entre os presbiterianos, que foi o que eu entrei e foi o que eu me identifiquei, né? Se fosse só aquele antigo, com as igrejas já estruturadas, eu não sei se eu conseguiria, não pela teologia, porque a gente se encaixa bem na teologia, mas pela praxe, né? E por que você foi para o Sal da Terra? cara, então assim, eu sempre tive um lance com a ideia da multiforme, da pluralidade e tal. Eu tava resgatando os sermões que eu tenho guardado aqui e eu fiquei assustado, porque a primeira vez na vida que eu falei em acampamento, eu falei sobre a diversidade entre as igrejas. Então, assim, lá em 2005, eu nunca imaginei. Então, eu sempre tive muito ligado com essa ideia de que a igreja é um corpo e cada um é uma expressão, de que todos são complementares e que a gente deveria aproveitar as nossas diferenças para crescer. O JV deu um boom nisso em mim. Então, a presbiteriana, como você falou, ela tem não só a presbiteriana, a gente fica às vezes falando, parece que está falando mal. Qualquer denominação é uma denominação porque tem denominadores em comum. Então, isso te obriga a seguir uma... Então, foi duas coisas. A primeira era porque eu queria participar de um movimento mais plural, onde as diferenças fossem bem vistas. Então, onde fosse conciliadoras, reconciliadoras. E isso eu nunca tinha visto, eu não conhecia o Sol da Terra. Inclusive, só conheci o Paulo Júnior por causa do JV também, que ele foi pregar lá e depois sua mãe me mandou para um... Antes de ser missão na íntegra, você lembra, no Semesp, né? Lá 2009, 2010, tua mãe me mandou para um Semesp para eu fazer propaganda da Flam e lá conheci Paulo Júnior. E aí conheci Sal da Terra. E por uma questão de teologia e alguns pontinhos, assim, de praxis teológica, né? Que está mais ligado à ceia, que sempre foi um desafio para mim, a ideia da ceia fechada e não ultra restrita, mas restrita, né? E isso me deu
Era um grande desafio, toda ceia, ver que alguns irmãos não participavam, pensar que meus filhos seriam tirados da mesa. Isso para mim era... Não precisa entrar nisso, se não quiser aqui. Mas como você perguntou... Não vou entrar porque até não eu tenho precisa medo entrar. de ter que falar aqui que eu concordo com você, então... Então, assim, aí, cara, quando eu vi que na Sal da Terra havia uma plataforma presbiteriana de ser, ou seja, uma igreja governada por um conselho que está teoricamente submissa a um presbitério, pô, falei, cara, isso aqui é fantástico, né? E porque houve a mesma coisa que houve com o JV, a questão da paternidade também, né? Eu vi ali no Ministério da Sal da Terra uma relação menos comercial, vamos dizer assim. Todas as pessoas que me convidaram Ou para menos ser institucional, né? menos institucional e comercial. Porque, assim, na presbiteriana, que foi a igreja que me convidava, porque eu era, lógico, né? Eu nunca tive convite batista, nem metodista, nada. Metodista eu tive uma vez, mas nem segui Mas um. como já JV na estrada, você ia muito, né, para Batista, né? Eu ia, mas como eu era presbiteriano, então convite para pastorear igrejas eu só recebi Ah, de uma tá, entendi. Para metodista. pastorear. Tá, desculpa. Não, para pregar, nem sei quantas denominações. Enfim. E aí as relações eram muito assim. A primeira conversa era financeira. Eu sempre tive crise com esse lance do dinheiro, assim, a forma de lidar com isso como igreja. E aí as pessoas tentavam me convencer pela estrutura. Ah, presbiteriana tem Mackenzie, você vai receber tanto salário, seu aluguel. Mas não havia mais conversas assim. Essa nossa igreja aqui tem um projeto que vislumbra isso, a cidade. Era sempre assim: Daniel, você quer vir? O salário é tanto, bom salário. Graças a Deus, a igreja presbiteriana tem uma condição, entre aspas, muito quase totalitária boa. A Sal da Terra era quase flan. Era tipo assim: o que você tem? O que vocês dão? Nós não damos nada. Mas nós damos tudo, que é o apoio amigável, parceiro. Então, a Sal da Terra nunca teve compromissos financeiros com a congregação, ela não trabalha assim, mas, por outro lado, ela tem compromissos com a pessoa, entendeu? Então, a minha família, de certa forma, está amparada pelo ministério e pelas amizades que a gente criou. Então, para mim, era muito mais sustentável, muito mais sustentável. Por mais que até hoje a gente viva alguns desafios financeiros que eu sei que eu não estaria vivendo na plataforma da Presbiteriana, mesmo lá dessa nova roupa aí que você participa, que eu gosto muito, lá com a Gretchen. Inclusive, eu estava no primeiro congresso de plantação de igreja lá em 2009, tinha 70 pessoas só, eu estava lá. Então, assim, eu sempre participei, mas a impressão que eu tenho às vezes é que é uma roupa, entendeu? Não muda a essência, muda a roupa só. Então, eu queria mudar as estruturas, as coisas mais elementares, que era mexer em estruturas mesmo, poder dizer algumas coisas que... entendeu? Né? Então, era por isso. E como é que foi plantar uma igreja, cara? Como é que foi, Uma assim, loucura. essa experiência de começar, ter que se sustentar, ter por trás um JV que tem estrutura, mas começar algo que sem estrutura e do nada? Foi muito doido, cara. Eu não tinha estrutura financeira da igreja, mas na época que eu comecei a igreja, eu já tinha salário na Flan, recebia ofertas, assim, o JV sempre cuidou de seus missionários. Isso é um fato concreto. Fiz pós de graça, sua mãe me ofertou, então tem muita coisa boa, né? Então, com o recurso que eu tinha do JV, isso me liberava para trabalhar a igreja local. Então, eu fui diminuindo as agendas, acrescentando agendas pessoais, que também trazem um retorno financeiro, né? Traziam, né? Eu dei uma parada agora. E aí fui começando a igreja. Assim. Então, a gente ficou um ano reunindo uma vez por mês, no segundo ano, 2 vezes por mês. Então, a gente demorou 3 anos para reunir todo domingo. Então, fiz essa transição bem lenta. E quando a gente passa a se reunir todo domingo, a igreja já tem uma certa condição para cobrir, que é quando eu saio da Flan e vou para a igreja local de cabeça. Assim. Então eu fiz uma transição bem lenta de quase 3 anos.
E hoje, graças a Deus, as coisas têm caminhado muito bem por aqui. Como é que você estava antes do Covid? Qual que era o seu foco para esse ano? O que você queria se dedicar mais? Nosso foco ministerial, né? O pessoal. O que você Da quiser. igreja? Tá. Não, o foco pessoal era trabalhar outros 2 livros que eu tenho guardado aqui. Inclusive um do Sermão do Monte, que você está fazendo na série lá. Fiquei feliz de saber que você também está fazendo. Eu fiz uma série de pregações aqui na igreja, de 38 mensagens no Sermão do Monte. A minha é mais modesta, é 22. Eu Não, mas já é separei. bastante, é bastante. Mas eu transformei em 40, né? Então eu estou trabalhando um livro de 40. Vou aproveitar essa ideia do 40 Lança logo para eu dias. poder ler, cara, porque daí me dá. Não tem como. Não tem como. A minha casa é muito pequena, tipo, 2 quartos, as crianças aqui. Eu não consigo nem fazer outras Nem coisas, muito pensar, menos. né? Não, eu não fazendo nada ultimamente. Eu tinha os livros e cursos que eu queria fazer. Mas como igreja local, a gente tem uma plataforma chamada Escola da Família, que são cursos voltados para a família, então criação de pais, finanças, todas aquelas coisas, e que estava indo muito bem, cara. A gente reunia mais gente de quinta-feira do que nos cultos de domingo, para você ter uma ideia. E a gente estava alavancando muito a nossa expectativa era terminar esse ano aí com cerca de 150 ou 200 alunos na nossa escola da família. A gente tinha fé para isso, já tivemos em outro momento esse número de pessoas. Então, era trabalhar a igreja local, esse movimento que está acontecendo entre nós aqui de crescimento, que agora estancou, né? A gente estava num pico de crescimento da igreja, assim, quase que dobrando a cada 6 meses. Então, aí agora a gente reestruturou tudo, né? Então era isso, era trabalhar livro, porque eu lancei aquele outro e graças a Deus teve um alcance muito bacana. Enfim, e na igreja trabalhar os cursos, né? Que estavam abençoando muitas famílias que não são da igreja e nem visa ser. Era um negócio mais louco. A gente fazia nas escolas, para ter uma ideia. Uma diretora de uma escola fez com os pais da escola. Então, em uma escola, a gente teve 60 pais. Foi muito legal. Durante 4 meses com a gente, toda Nossa, semana. que Foi muito legal. Muito legal. Então, isso estava alcançando outros núcleos na cidade. E aí, interrompeu, né? O que você acha que vai mudar aí nesse tempo aqui? Você acha que vai ser um novo... O pessoal tem falado muito sobre um novo normal, né? Então, a gente provavelmente... A gente está entrando no pico, o pessoal está querendo voltar porque não aguenta, né? Eu entendo perfeitamente quem quer voltar, porque eu falei isso ontem, dá muito mais trabalho cuidar dos filhos do que trabalhar, né? Então, então assim, a gente daqui a um tempo vai voltar. E o que vai ser esse novo normal? O que você acha que vai mudar na igreja ou na sociedade? Na igreja, eu acho que as pessoas vão contemplar mais essa plataforma online. Muitos encontros vão continuar sendo assim. A escola mesmo, que eu te falei, eu acho que uma das nossas turmas vão ser assim, vão contemplar esse distanciamento. Porque a gente tem gente que mora a 45 quilômetros da igreja, de dia de semana é impossível elas chegarem. Então, abriu nossos olhos para essa alternativa. Tem gente na Espanha, lá, a Mari Vaz tá na DOC e mudou para a Espanha. Então, enfim, o que eu acho que vai mudar nas pessoas, eu acho que vai mudar pouca coisa. Que dentro de 1 ou 2 meses, a gente vai entrar numa rotina talvez pior de tentar buscar esse tempo perdido. Porque as pessoas estão considerando isso um tempo perdido. Então, quando voltar, essa coisa de, tá sendo bom porque eu tô almoçando em casa, isso aí vai passar muito rápido. Quando a gente voltar, O as pessoal vai pessoas voltar vão mais com sangue nos olhos. muito mais. Cara, as contas, as empresas, as pequenas empresas. Mas, assim, o pessoal tem aprendido um pouco. Por exemplo, o banco que a minha esposa trabalha começou a cogitar, e nunca teve home office, cogitar 1 a 2 dias a semana, que isso melhora muito a vida dela. Porque uma coisa, eu estava falando assim também, uma coisa é um home office sem os filhos, com os filhos na escola. Pô, é maravilhoso. Você pega um cafezinho, se você tiver disciplina, é você muito vai bem. bom home office. Vai bem.
Agora, outra coisa é o home office com os filhos pulando em cima da gente, mano. Fui fazer um É call quase agora impossível. o Daniel bateu 2 vezes a cabeça da minha cabeça, mano. É, Então, não tem assim... como. Não, mas aí você tá. Eu entendo. Mas aí a gente está falando de uma baita empresa, né? É. Onde ela trabalha. O Brasil não é constituído de baita empresa, né? O Brasil é constituído de pequenas empresas. Então, assim, o ritmo que vai exigir desses funcionários e desses empreendedores é muito maior. Então, as pessoas vão voltar pior. Elas pensam que elas vão voltar melhor, porque elas tiveram esse tempo, entre aspas, de recesso, mas muita gente está ignorando o tempo. Então, para quem acha que isso aqui é uma falta, é uma perca de tempo, é ignorar a possibilidade de melhoria. Então, a gente só está em casa porque a gente está proibido de sair. Então, se o governo falasse assim, ó, avaliem vocês aí, cada um avalie e tome sua própria... Então, isso aí seria uma bagunça. Então eu creio que poucas pessoas estão tendo a oportunidade de pensar nesse tempo, de reavaliar. Então, há duas formas de chegar no mesmo lugar, né? Isso é claro. Então, há duas formas de chegar no mesmo lugar. Alguém te levando lá ou você indo. Então, você tomando a decisão ou você sendo empurrado. Então, a multidão está sendo empurrada a um lugar. E tem gente que está pensando e tomando decisões nesse tempo. Então, quem está tomando decisão vai sair na frente. Quem está sendo empurrado vai trabalhar para quem tomou decisão. Então, É. Eu considero isso. Um negócio que alguém já me mandou, a gente estava tentando resolver muito o negócio da escola dominical, né, mano? Para não ter aquela escola dominical que geralmente as igrejas têm que 10%. Vocês têm lá escola Não, dominical? não. A gente tem ensino, mas a gente fez podcasts, não deu Verdade. certo. Verdade. Não deu certo. Então eu fiz o EBT lá, que era a Escola Bíblica em Trânsito. O pessoal ouvir, porque é tanto trânsito em São Paulo que era uma possibilidade. Não deu certo no sentido, não criou a empatia e era difícil demais produzir, cara. É muito caro. Podcast é caro. E aí a gente já ia começar a abrir uma turma de. Eu ia ceder para abrir uma turma para chegar 1 hora antes, 1 hora e pouco antes. Mas eu sempre tive muita dó de conteúdo, mas daí a gente ia gravar e postar. Porque eu sempre tive dó de conteúdo que assim, a nossa igreja, você tem lá, no domingo, 400 pessoas passando. Mas numa escola dessa, teria 30, que é legal os 30, mas eu não gosto, eu gosto de otimizar o trabalho, tem que chegar na turma, né? E aí alguém falou e eu falei, cara, fantástico, a gente abrir turmas de Zoom para a escola dominical, semanal, e com outros horários, e aí vai ensinar, dá para gravar, a pessoa entra depois. Então, assim, Muito legal. para contar, eu acho que isso é uma das coisas que vai mudar. O ensino EAD está chegando muito forte. Muito forte. Muito Depois, forte. por exemplo, quantas lives você tinha feito no Instagram antes disso? Live, Eu, cara. live no Instagram. No Instagram, eu acho que eu nunca tinha feito. Eu também não, cara. Porque assim, eu devo ter feito 1 ou 2, mas eu tenho maior medo. Você fala, vai ligar. E o que o pessoal vai comentar? Vai ficar xingando? Eu não sabe, assim, você fica. Putz, cara, eu prefiro gravar. Eu sempre gostei de gravar, que dá pra editar, dá pra desistir. É verdade. E agora, eu nem gravar, eu gosto. Eu não gosto de nada. Assim, eu sou muito ruim de digital. Assim. Mas a pandemia pegou e jogou a gente. Eu perdi o medo completo. Se precisar, a gente começa uma live e eu hoje falaria assim, me manda a pergunta ao vivo que a gente vai responder se der. Então, assim, algumas coisas nos ensinou. Mano, para a gente começar a aterrissar aqui, primeiro eu quero falar, gente, se vocês gostaram desse bate-papo, vocês podem tirar um print, colocar nos stories de você, com alguma frase, alguma coisa que Deus falou no seu coração. Geralmente esse bate-papo geralmente não, vai ficar por 24 horas no meu Instagram, porque eu que convidei o Daniel. Depois eu baixo e subo uma playlist semanal. Então vai ter uma playlist especial. Tem uma playlist gigante, mas você não acha mais ninguém lá, porque tem 33 convidados. Mas por semana eu faço um playlist especial e esse vai entrar no playlist especial Missão Jovens da Verdade, ok? Cara, o que Deus tem falado no teu coração aí? Tem algum versículo que tem martelado no teu coração para você trazer para a gente aqui? Tem um texto, né?
eu tenho compartilhado lá na igreja, eu tenho usado bastante a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Que é uma carta escrita num ambiente de perseguição e de muita fraqueza. É ali que estão alguns textos que a gente usa muito e não sabe que está ali. Então, lá na segunda carta, posso até ler aqui. É um texto simples, pequeno, mas que fala muita coisa, muita coisa, que é o texto segundo a carta de Coríntios, capítulo 4, que é quando Paulo fala do quanto que ele tem aprendido. E ele faz alguns paralelos que eu acho assim, brilhantes. Deixa eu só abrir aqui. Que eu tenho pensado e compartilhado lá na igreja, tem sido muito bom. Ali no versículo 16, que ele fala para a gente não desanimar, né? Depende do texto, né? Na revista atualizada é não desanimar. Aqui não desfalecemos, né? Ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o interior se renova de dia a dia. Então, porque nessa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Então, essas coisas têm me tomado muito, esses paralelos que Paulo faz, né? Então, leve e pesado, momentâneo, eterno, essa ideia de que a única possibilidade de sanidade mental é o evangelho, na minha concepção. Ele é muito claro. Então, assim, nós somos a única resposta para o sofrimento humano, cara. O texto bíblico tem um tema, tem um dos livros bíblicos, é um livro de lamento. Qual é a outra cultura religiosa que consegue falar sobre o lamento? Qual é a outra expressão que dá voz para a nossa dor? Então, assim, qual a outra expressão que fala sobre a possibilidade de ser fraco? Então, eu acho que o Evangelho tem respondido muito, e especialmente a vida de Jesus e Paulo. Então, tenho feito muito esse paralelo entre Jesus e Paulo. Eu parei um pouco de falar de Jesus, entre aspas, porque as pessoas ficam naquela coisa assim, Jesus não conta, porque Jesus é Deus. Aí eu aterrissei mais na doutrina de Paulo, porque Paulo consegue trabalhar um negócio muito profundo, muito mais do que eu consigo transparecer, mas ele não perde a ideia daquele negócio do chão da vida, né, que a gente gosta de falar. Então, ele diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação ou circunstância. Então, eu tenho tentado levar a comunidade, a minha vida, a minha casa, a esse contentamento. Então, eu estou querendo dizer assim, eu aprendi. Então, depois desse texto, depois desse tempo, eu deveria ter respondido isso para você. O que você espera? Eu espero que eu tenha aprendido, né, algumas coisas. E fiquei feliz que o Ed pregou isso, acho que 2 semanas atrás. Eu fiquei muito feliz, porque eu estava ali tentando dizer algumas coisas e o Ed, graças a Deus, tem uma mente mais capacitada do que a minha. Todos nós. E a pregação dele, cara, sério, foi impactante para mim aqui. Porque quando a gente prega, a gente também é impactado. Mas quando Isso a é uma gente coisa ouve, boa da pandemia. A gente está ouvindo mais os nossos muito, parceiros, né, pregando. É bom que a gente está sendo ministrado. Eu preguei em 2 Coríntios, né, sobre reconciliação esse domingo. Eu estava vendo tanto que a igreja de Corinto foi a que mais deu trabalho. Os caras desautorizaram Paulo e ele vai para uma segunda carta, né? Muito, cara, com uma a segunda humildade. carta é o bicho, né? Uma humildade para... Ele tem que se defender no ministério, mas ele vai com uma humildade que nos ensina muito, cara. É na segunda carta que ele fala assim, pô, se alguém quer se colocar em alguma figura humana, eu posso fazer mais. Porque aí ele faz aquela defesa de tribulação, né? Naufrágio, açoite, blá, 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 blá. Mas tudo isso, ele fala, eu considerei esterco. Então, assim, para mim nada. O que conta para mim é o peso da glória de Deus que recaiu sobre mim em Cristo. Então, essa convicção de Paulo é o que eu estou buscando para não cair nessa vala das pessoas que são otimistas demais, achando que isso aqui vai gerar um novo céu aqui na Terra, e para também não cair nessa vala desses caras que são pessimistas demais, velho. Que isso aqui é desgraça, vai matar todo mundo. Então, tipo, alguma coisa, se nós estamos vivendo isso, não creio que
né, não vou falar. Assim, mas alguma coisa a gente está aprendendo. Deus está dando uma chance, de alguma forma. Então, isso, Tem, enfim, é isso que tem eu tenho uma estudado. frase, eu vi essa semana uma frase do Ariano Suassuna, né? Que ele fala: não sou nem otimista nem pessimista. Os otimistas são ingênuos, os pessimistas amargos. Uhum. Sou um realista esperançoso, Eu sou um vi. homem da esperança. Sei que é para um futuro muito longínquo. Sonho com o dia em que o sol de Deus vai espelhar justiça pelo mundo todo, espalhar justiça pelo mundo todo. E é isso, cara. É É isso. esse realista esperançoso. Eu gosto É, do seu é, é, assunto. é a diferença entre o lamento e a reclamação, né? A murmuração. Então, o cara que só murmura é o cara que está coberto de desesperança. Você lê lá Eclesiastes, e depois Salomão vai falar sobre o lamento. O lamento é carregado de esperança. Então, no lamento, nós temos uma oportunidade de lamentar conscientes da nossa esperança. Então, essa é a grande diferença. Então, eu posso até lamentar, mas eu não murmuro. É o que Paulo fala. Então, assim, eu não vou murmurar, eu posso lamentar. Então, eu posso ficar lá cheio de angústia no meu coração, porque não tem como eu não ficar. O negócio está cada vez mais próximo, está morrendo um tanto de pai e de amigo nosso. E isso traz angústia, mas não traz ansiedade. Então, então, algumas coisas têm que passar por nós. Então, o lamento tem que passar por nós. A angústia tem que passar por nós. Não dá para ficar indiferente. Tá? Como se isso não... Ah, não morreu ninguém na minha casa, então que se dane. Não tem como. É muito mais. Eu posso lamentar, entendeu? Mas eu sei que a minha esperança é o peso da glória de Deus. Então, enfim. Agora, em 2 minutinhos aí, que livro, série, EAD você está recomendando aí, o que você está recorrendo? Tá. Vou falar do EAD, né? A Flan liberou um curso de aconselhamento, que antes era pago e agora está grátis. Então, Com o você Nino, que... mano. Com o Pastor Nino, que é o Nino. pai do aconselhamento, né? Ele que escreveu. Mas ele é um cara assim... O Nino tem uma coisa muito forte na minha casa. Então, assim, ele aconselhou muitas vezes a gente, e a Carol, antes mesmo de eu conhecer ela, passou assim por períodos grandiosos com o Nino. Então, ele fez esse curso, a Flan organizou, filmou e tal. Tá de graça, é só você ir lá no Instagram da Flan que você vai ver lá. O outro cara que tem produzido muito conteúdo é o Pedro, né? O Pedro Duce, com o Invisible College. O Invisible College hoje tem uma plataforma de estudo avançada de teologia e tem uma para iniciantes, que é de iniciantes dele, é quase o avançado que a gente encontra por aí. E o avançado é bem avançado mesmo. É muito legal. E eles ofereceram um curso, se eu não me engano, de Cosmovisão, que antes era pago, que está de graça também. Não sei se já acabou o período de inscrição. Tem um outro amigo que você conhece também, é o Jean. O Jean está morando lá nos Estados Unidos, fazendo doutorado no Calvin. Ele está produzindo um conteúdo muito bacana para namorados e noivos. Então, esse povo aí que tá para casar, que está querendo relacionar, muito legal também. Então, são três instituições ou pessoas que têm trabalhado forte na área do EAD, né? E quase com um preço muito acessível. Sobre livros, cara, tem alguns, né? Eu acho que é um tempo da gente ler O Discipulado, do Bonhoeffer, né? Um livro meio que essencial para a fé cristã. Um livro mais normal, vamos dizer assim, mais... Você tem aí, né? Um livro mais normal é O Louco Amor. Eu acho que é muito legal. Quem que Louco é? Amor, do Francis Chan. Louco Cara, Amor, antigo. eu tenho esse. Eu acho que eu tenho Você pelo deve Box 90. ter... O Box 95 entregou? Não sei. Não lembro, não lembro. Mas Não sei. Mas é um livro mais eu antigo. tenho do Espírito Santo dele, muito bom também. Muito bom. E outro livro que está marcando muito a nossa vida aqui, os nossos amigos, não sei se você já tem, um do N. Cordeiro, aquele Andando com o Tanque Vazio. Pô, esse daí eu fiz. Lembra que eu fiz vários. Por causa da mensagem, né? Eu não li o livro, mas a pregação dele foi muito forte para mim. Fantástico. Então eu tenho até como é que fala? Uma palestra sobre isso.
E tem um fantástico também, que é o nosso aqui, né? Se não leu ainda, tem que ler. Então, quando pouco é o bastante, vale a pena dar uma olhada. Achei que Vem ficou cá, muito legal. vocês estão mandando pelo correio? A Amazon, né? A gente colocou lá. Porque como eu Mas fiz você pela. que tem que postar? Não, não. É editora, né? Eu não. Você tá louco. Se fosse Então, eu, ninguém tinha recebido ainda. não, então, é porque eu tirei os meus online, porque eu Não, montei, né, a editora, né? Porque eu não faço mais com os outros. Mas daí agora também não vou no correio, não, mano. Então, não tem como. Não. Mas a Amazon tá entregando. Alguns tá. amigos comprou e não sei como que a editora faz com isso. Assim, não tem nada a ver comigo. Você compra lá na Amazon e pronto. Eu acho que esse livro ficou muito legal. Tem a presença de muitos amigos que conversam com muita gente aí. Vale a pena dar uma olhada. De série, vou te falar a verdade, eu não tenho conseguido assistir. Mas é Sobra um tranquilo. pouco tempo com os filhos em casa, então não tenho. Ou, né? Não dá. Então, não precisa ser tudo, não. Agora, você pode orar pela gente? A gente tem mais 2 minutos. Você orar Uhum, pela gente aqui, para Deus fazer essa transição, encurtar essa transição e que a gente possa mudar para melhor, né? claro. Pelo menos esse tempo. Tá bom, vamos orar. Pai, nós agradecemos, louvamos o teu nome, porque a grandeza da nossa vida não está em nós, nem a nossa força. Tudo que nós temos vem do Senhor e principalmente a tua graça que nos alcançou. Então, nós queremos nesse tempo colocar as nossas vidas diante do Senhor e cada vez mais entender a nossa miséria, a nossa pequenez em relação a quem o Senhor é. Então, nesse tempo que nós temos tido a chance de perceber que nós não somos nada e nem podemos nada, que o Senhor possa, como Paulo falou ali, né, aperfeiçoar em nós a grandeza do Senhor na nossa fraqueza. Que esse tempo, que quase todos nós estamos em casa, que a gente não considere isso aqui outra coisa senão um tempo de muito amadurecimento, de muitas reflexões, de muito quebrantamento, de aproximação com o Senhor e com aqueles que são da nossa casa, os nossos amigos, que isso tudo sirva para nós, que a gente possa aprender, como a gente conversou aqui na live, né? Que a gente possa terminar esse tempo dizendo como Paulo, eu aprendi, esse tempo formou, esse tempo forjou em mim, em nós, coisas preciosas. Louvado seja o teu nome, louvamos o teu nome e sabemos que só o Senhor pode nos dar condições de viver em paz. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Valeu, Manão. Um Valeu. abraço aí para a esposa, para os 2 filhos, para Carol. Que seja um tempo aí para vocês em família, viu? Tá. Valeu, velho. Eu Deus tô te achando abençoe. muito silenciosa a sua casa para Deus ouvir. Que eu tranquei eles nessa casa, filho. Vamos ver se eles estão lá ainda.